Todos os nossos atendentes estão ocupados no momento. Por favor, permaneça na linha e a sua ligação será atendida pelo próximo representante disponível. Ah, nossa. Chega a dar um arrepio de ouvir isso. Pois é, dá até um pico de ansiedade, né? Essa é basicamente a trilha sonora universal da frustração moderna. Aquele momento exato em que a esperança de resolver um problema simples evapora. Sim, e dá lugar àquela musiquinha de elevador infinita. Exatamente. Então, bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. A nossa missão nesse mergulho pelas fontes é desconstruir o trabalho e as ideias do Manish Goyal. Ele é o líder global de análises com IA da IBM Consulting. Um material bem denso, por sinal. Muito. E a gente vai entender exatamente como a inteligência artificial generativa está tentando pegar esse pesadelo burocrático que é o atendimento ao cliente e, transformar isso numa experiência que chega a ser fluida. Quase encantadora, de acordo com ele, né? Sim. Então, vamos desempacotar isso? Porque, historicamente, navegar por aqueles menus de telefone automatizado sempre pareceu, como estar preso num labirinto no escuro. Com certeza. Aquela coisa de apertar opções que não fazem o menor sentido. Isso. A gente tenta uma porta, bate numa parede, aperta o 0 freneticamente, rezando para encontrar um ser humano. E a promessa da IA agora não é só colocar uma placa nesse labirinto. É acender as luzes, derrubar as paredes e, talvez, acabar com o labirinto de vez. O que é fascinante aqui, e que o Goyal deixa muito claro, é o pano de fundo econômico disso tudo, sabe? Nós estamos falando de um setor gigantesco. Bilionário, né? Literalmente. As empresas gastam bilhões de dólares todos os anos só para manter essas operações gigantescas funcionando. E a grande ironia que as fontes apontam é que, apesar de todo esse dinheiro, a coisa ainda não funciona direito. Pois é. A infraestrutura anterior que sustentava tudo isso era incrivelmente fragmentada. Eram sistemas isolados, tipo ilhas, que simplesmente não conversavam entre si. Tá, e onde a IA generativa entra nisso de forma diferente? Então, o material mostra que a IA generativa não é só mais uma daquelas atualizações de software que prometem muito e entregam pouco. Mais um patch de correção, né? Exato. É uma mudança absoluta de paradigma na forma como as máquinas compreendem a linguagem humana e resolvem problemas. Certo. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa mágica tecnológica e explicar os bastidores, a gente precisa entender o tamanho da dor atual. Por que as empresas estão, de repente, tão desesperadas para consertar o atendimento agora? É o risco financeiro. O risco de deixar alguém 10 minutos ouvindo aquela música de espera é altíssimo hoje. Sim, os números que o material traz são meio cruéis. Cerca de 80% dos consumidores afirmam que preferem abandonar uma marca e ir direto para a concorrência após mais de uma experiência ruim. 80%. É bizarro. É uma margem de erro quase inexistente no mercado. Como consumidor, eu sou exatamente assim. Se me irritar 2 vezes, eu cancelo. É um cenário punitivo para as empresas. E o material aprofunda essa questão, olhando para aquela métrica clássica de lealdade, sabe? Que divide os clientes entre os promotores da marca e os detratores. Quem fala bem e quem fala mal no Twitter. Basicamente isso. E o impacto de longo prazo é assustador. O valor vitalício de um cliente, todo o dinheiro que ele vai gastar com a empresa ao longo de anos, chega a ser 10 vezes maior no caso de um promotor. Nossa, 10 vezes? 10 vezes. Então, um atendimento frustrante não é só a devolução de um produto hoje, é um prejuízo financeiro que se acumula por anos, somado ao dano à reputação, né? E ainda tem a questão da digitalização acelerada, né? As expectativas subiram demais. Ninguém tem mais paciência para explicar o mesmo problema 3 vezes para 3 departamentos diferentes. Com certeza não. As pessoas exigem o que a indústria chama de acesso omnicanal integrado. Que é um nome bonito para, se eu comecei a reclamar no WhatsApp, eu quero continuar a mesma reclamação no telefone, certo? Exatamente. Sem ter que repetir o CPF, o número do pedido, o nome da mãe. Tem que ser contínuo. Tá, mas espera um pouco. Eu preciso fazer o papel da cética aqui. A gente já não ouviu essa promessa antes? Muita gente tem essa sensação. Porque a gente já tem chatbots aos montes por aí.
Toda página que você entra hoje tem um robozinho pulando no canto perguntando como pode ajudar. O famoso posso ser útil. Isso. E aquele sistema de telefone que pede para digitar opções, o tal do IVR, existe desde os anos 90. Se essas ferramentas já estão aí e já foram vendidas como a salvação, por que o sistema ainda parece tão quebrado? Essa é a grande falha histórica que o material aponta. O problema central, como eu mencionei antes, sempre foi a fragmentação e a rigidez extrema. Rigidez em que sentido? Pense nas tecnologias antigas como trens andando em trilhos superdefinidos. Elas dependiam de árvores de decisão. Ah, o famoso se acontecer X, vá para Y. Exato. Scripts incrivelmente rígidos. A regra era: se o cliente disser a palavra fatura, leve para a opção A. Se disser cancelar, leve para a opção B. Só que o ser humano não fala em trilhos, né? Exatamente. A comunicação humana é caótica. Se alguém ligasse e dissesse: eu quero pagar minha fatura, mas espera, antes me diz por que o valor veio mais alto, o sistema antigo entrava em colapso. Ele descarrilhava. Totalmente. Ele não sabia lidar com duas intenções ao mesmo tempo ou com desvios do roteiro. A grande virada agora, o como isso funciona nos bastidores, é que a IA generativa não fica buscando palavra-chave num roteiro programado. Ela entende o contexto. Sim, ela é baseada em modelos de linguagem que processam o significado semântico. Ela entende a intenção. Isso permite lidar com interrupções e manter uma conversa fluida sem precisar desses trilhos. Entendi. Então, se as ferramentas antigas eram um monte de peças soltas e rígidas, como exatamente essa nova IA atua para colar tudo isso na prática? O material divide isso em 3 fronteiras cruciais de impacto. Tá, qual é a primeira? A primeira é justamente consertar esse autoatendimento que a gente acabou de criticar. Antes, para criar o roteiro de um chatbot, levava meses mapeando todas as perguntas possíveis. Um trabalho de corno, imagino. Demais. Agora, a IA generativa permite que os desenvolvedores só descrevam as regras de negócios em linguagem natural. E a própria IA gera as respostas dinamicamente. E o mais importante que a fonte cita é que ela fica resistente aos desvios de assunto, né? O famoso já que você tocou no assunto. Isso. Imagina a pessoa resolvendo um problema no roteador da internet, aí do nada ela lembra e pergunta: ah, e se eu quiser mudar meu plano de TV? O robô antigo reiniciava tudo. Pediu seu CPF de novo. Exato. Era enlouquecedor. Já a IA generativa entende a pausa, responde sobre a TV e depois fala: certo, voltando ao problema da internet, o roteador já reiniciou? Isso é brutal em termos de naturalidade. É uma capacidade de improvisar dentro de limites seguros. Mas a segunda fronteira que as fontes mencionam tira um pouco o foco do cliente e olha para quem está do outro lado do balcão. O atendente humano. O próprio atendente, seja num call center gigante ou um técnico em campo. Imagina o tempo que um operador passa desesperado pesquisando em manuais corporativos confusos enquanto você está na linha ouvindo música. É agoniante para os dois lados, né? Muito. A IA generativa atua aqui como um filtro inteligente. Ela vasculha a base de dados em milissegundos e dá um resumo mastigado da resposta direto na tela do atendente. E tem o caso do técnico de campo também, né? Que a fonte cita. Sim, o técnico que está lá debaixo de chuva tentando consertar um poste. Ele pode só descrever o sintoma do equipamento para IA no celular e recebe um diagnóstico instantâneo. Baseado em milhares de manuais que ele nunca conseguiria ler na hora. E olha, o material mostra que a IA já está redigindo até rascunhos completos de e-mails para os clientes. Ela lê todo o histórico do problema, formula a resposta perfeita, e o humano só precisa dar aquela revisada, aprovar e enviar. Sabe, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente criar uma imagem mental disso no dia a dia, a IA não é aquele cenário apocalíptico onde um robô arranca o headset do humano e rouba o emprego dele. Longe disso. É muito mais como ter um pesquisador genial, super hiperativo, sentado do lado do atendente. Uma ótima analogia. Ele sussurra a resposta perfeita no ouvido do operador no momento exato, enquanto já vai digitando um resumo da ligação no sistema sem errar uma vírgula. É um superpoder operacional. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, o impacto fica colossal.
O que nos leva à terceira fronteira estratégica: operações e liderança. Certo, os diretores e gerentes. Exato. Vamos visualizar a escala de uma companhia aérea ou um banco operando com 10.000 agentes. Historicamente, se os líderes quisessem entender por que as ligações estavam demorando, eles precisavam de equipes de auditoria para ouvir gravações. Uma por uma. Sim, uma amostra minúscula, de forma manual, caro, lento e ineficiente. Porque não representa o todo, né? Se você ouve 100 ligações num universo de 100 mil, você não sabe o que está acontecendo de verdade. Perfeito. Agora, com o custo de transcrição caindo e o poder de síntese da IA, uma empresa consegue analisar 100% das chamadas. Todas elas. Todas. A IA cruza os dados e acha a causa raiz em tempo real. Se do nada centenas de pessoas começam a ligar confusas sobre uma cláusula de um contrato novo, A IA detecta o padrão na mesma hora e alerta os chefes. Aí eles arrumam o documento antes que mais milhares liguem. Mas, pera um segundo. pode falar. Eu fico pensando na prática. Processar 100% das chamadas em texto, cruzar dados, gerar alertas. Isso não exige um poder de processamento bizarro? As empresas não correm o risco de se afogar em mais dados que elas não sabem usar? É uma preocupação super válida. E é por isso que a análise de dados tradicional falhava tanto. O segredo da IA aqui não é só ler muito texto, é a habilidade inata de resumir e categorizar. Ela não te entrega uma planilha infinita. Jamais. Ela não entrega 10.000 transcrições para o diretor. Ela entrega um painel dizendo, olha, 30% do aumento de ligações hoje é por causa de uma falha no botão de login do app. Nossa, ela transforma o caos em inteligência acionável na hora. Na hora. E tem outro ponto de eficiência brutal que o material foca: a eliminação do tempo morto pós-chamada. É verdade, quando o atendente desliga, ele não atende o próximo no segundo seguinte, né? Não, ele precisa de uns bons minutos para documentar no sistema tudo que foi falado e resolvido. A IA agora consegue ouvir a chamada ao vivo e preencher esses formulários automaticamente. Quando o cliente desliga, o resumo já está salvo. Isso libera o operador quase instantaneamente. Se a gente multiplicar, sei lá, 3 minutos salvos por dezenas de chamadas, vezes 10.000 agentes... É uma economia difícil até de calcular. Além de garantir que todos os registros fiquem num padrão de qualidade alto, sem erros de digitação porque o cara estava cansado no fim do turno. Faz todo sentido. Mas assim, entender essa mecânica maravilhosa é ótimo. Só que entre a teoria bonitinha do mundo corporativo e a realidade das trincheiras tem um abismo enorme. Ah, sempre tem. Como é que uma empresa do mundo real evita que implementar isso vire um desastre super caro? O Goiás argumenta que não dá para só comprar a tecnologia e esperar um milagre, né? Esse é um erro clássico. A empresa vai lá, compra a licença do software mais brilhante do momento e depois tenta descobrir o que fazer com aquilo. O famoso comprei a solução, agora cadê o problema? Exatamente. O material mostra que a abordagem correta é trabalhar de trás para frente, através de 5 etapas muito claras. Vamos passar por elas então. Qual a primeira? A primeira exige que a empresa tenha clareza absoluta da experiência final que ela quer. Qual é o sentimento que o cliente deve ter ao desligar o telefone? Alívio, na maioria das vezes. Pois é. A partir daí, o segundo ponto é compreender profundamente o comportamento desse cliente. É um público mais velho que prefere o telefone ou os jovens que resolvem tudo por um chat assíncrono? E só depois você escolhe os canais, certo? O terceiro passo. Exato. Determina quais canais serão disponibilizados de fato. O que é super lógico, não adianta investir milhões num reconhecimento de voz impecável se a sua audiência tem fobia de falar no telefone. Nenhuma utilidade. E é só no quarto passo que a tecnologia em si entra na jogada. É hora de analisar a infraestrutura. E aí tem um debate interessante sobre nuvem versus servidores locais, não é? Sim, a empresa vai hospedar isso na nuvem, que é mais rápido e flexível, ou ela lida com dados muito sensíveis. Bancos e hospitais têm regulamentações rígidas. Eles não podem simplesmente jogar os dados médicos de alguém num servidor público qualquer. De jeito nenhum. A infraestrutura precisa ser on-premises, os servidores físicos trancados dentro do prédio da empresa, e isso muda completamente quais ferramentas de IA eles podem usar. Certo. E o quinto e último passo? É amarrar tudo isso projetando a jornada do cliente de ponta a ponta.
Garantir que a tecnologia sirva a experiência definida lá no passo 1 e não o contrário. Uma arquitetura super lógica, mas, como sempre, a teoria aceita tudo. O que realmente consolida os argumentos das fontes, para mim, é ver isso sendo testado no limite da complexidade. E o exemplo mais forte não é de uma startup do Vale do Silício. Não, é do setor público, o que é surpreendente para muita gente. O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos. O Veterans Affairs. Eles estão trabalhando com essas tecnologias avançadas desde 2019, e os números são, bem, difíceis de ignorar. Sim, é um órgão governamental monumental. Eles analisam benefícios vitais para veteranos de guerra. E a escala é absurda, eles precisaram processar 3 milhões de pacotes com documentos. E o problema não era só o volume, era a falta de padronização, né? Exatamente. O material menciona que eles lidaram com 280 tipos diferentes de documentos. É aí que a gente vê o porquê da tecnologia antiga falhar tão miseravelmente. Não estamos falando de um PDF bonitinho. Imagina um veterano mandando um prontuário médico de 85 com anotações à mão, misturado com uma receita da farmácia e uma carta oficial de máquina de escrever. O software tradicional, o famoso OCR, que lê caracteres, entrava em pânico total com isso. Ele procurava um nome na linha 1, a data na linha 2, se a folha tivesse amassado o sistema travava. E a IA generativa, por outro lado, lê esse pacote quase como um humano faria. Ela não liga para a formatação da folha. Ela extrai o significado. Ela entende que aquele garrancho é um diagnóstico importante e ignora a logo do hospital. E o resultado que as fontes trazem é que eles alcançaram 100% de automação na entrada e triagem de correspondências. 220 mil documentos por semana? Isso levanta uma questão essencial para a nossa análise de hoje. Quando a gente detalha como a IA destrincha esses 280 documentos, a gente vê o impacto saindo da planilha corporativa e indo para o mundo real, físico. Com certeza. A tecnologia está agindo como uma enfermeira de triagem super eficiente. Ela lê os prontuários, cruza com as diretrizes e entrega para o avaliador humano um resumo perfeito destacando onde estão as evidências para aprovar o benefício. E desde 2023, foram mais de 125 mil sinistros processados mais rápido. A gente não está falando de acelerar a entrega de um hambúrguer. A gente está falando de veteranos de guerra recebendo apoio médico e financeiro sem ficar num limbo de meses. É um impacto humano tangível. Mostra que, se implementada com rigor, a IA resolve fricções dolorosas de verdade. E derruba aquele argumento de que a tecnologia no atendimento é só para cortar custo e demitir gente, né? Cortar custo é consequência, mas a eficiência e a dignidade do serviço melhoram absurdamente. Para a gente ir fechando o raciocínio e amarrar tudo que as fontes trouxeram, eu acho que a grande palavra-chave dessa revolução é a proatividade. Ao longo de décadas, o modelo foi sempre reativo. Algo quebrava, o cliente ficava furioso, pegava o telefone, passava pelo labirinto e exigia um conserto. Sempre apagando incêndio. Sim, mas quando a gente une a estrutura tradicional de dados com o poder de compreensão da IA generativa, a gente cria um sistema que prevê o problema. O objetivo deixa de ser atender rápido a reclamação. Passa a ser identificar a falha e corrigir antes mesmo que o cliente perceba. Antes dele pegar o telefone. E como o próprio Goial aponta, com o custo de processamento caindo e a eficiência sendo provada em casos extremos tipo o dos veteranos, o retorno sobre o investimento deixou de ser uma incógnita. A pergunta para os líderes deixou de ser por que usar IA e virou urgentemente quando. A janela de adaptação está se fechando. Cada semana sai um modelo novo, né? Exato, o ritmo é frenético. As organizações que entenderem que o atendimento deixou de ser um centro de custos reativo para ser o principal motor de lealdade da marca, essas vão dominar o mercado. As outras vão continuar botando os clientes para ouvir musiquinha. É um caminho sem volta. E isso nos deixa com um último pensamento provocativo para quem nos ouve hoje. Algo para a gente digerir. Se essa tecnologia continuar evoluindo nessa velocidade toda... E vai. Se os modelos ficarem absolutamente impecáveis em cruzar nosso histórico, prever falhas em tempo real e resolver o atrito de forma invisível nos bastidores, será que o próprio conceito de departamento de atendimento ao cliente está com os dias contados? Nossa,
É uma excelente pergunta. Entendido como aquele lugar para onde você liga pedindo socorro, sabe? Talvez num futuro bem próximo, o melhor atendimento ao cliente do mundo seja aquele que a gente nunca, em momento nenhum da vida, precise acessar. Que a coisa simplesmente funcione. Exato. Fica aí a reflexão, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo mergulho pelas pontes.